Você lembra do caso Marco Aurélio, talvez o que seja o maior mistério do Brasil? Tinha 15 anos quando desapareceu durante uma excursão de escoteiros. O escoteiro que sumiu há mais de 35 anos no Pico dos Marins. E até hoje esse caso não foi solucionado. Então, nós temos novas revelações e parece que esse caso pode estar próximo do fim. E olha que a possível resolução desse mistério vai surpreender você. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade no caso Marco Aurélio. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Em abril desse ano eu fiz um vídeo aqui no canal falando do caso Marco Aurélio. Então é importante que para você entender esse vídeo aqui, assistir esse primeiro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição, beleza? Ou então você procura aí no canal que você vai achar. Lá eu conto a história completa desse caso que é um dos maiores mistérios do mundo. Pois bem, eu sei que muita gente não vai lá assistir o primeiro e vai ficar viajando nesse vídeo, então eu vou fazer uma breve introdução, até mesmo porque muita gente não conhece esse caso e para quem conhece vale a pena dar aquela relembrada, mas se você quiser ver mais completinho, tá lá no outro vídeo, beleza? Bom, em 1985, Marco Aurélio, que era apenas um garoto de 15 anos de idade, ele fazia parte de um grupo de escoteiros. Ele era um dos 3 filhos homens do jornalista Ivo Simon. Seus irmãos eram Fábio e Marco Antônio. Esse último, Marco Antônio, era seu irmão gêmeo. Pois bem, o grupo de escoteiros frequentemente faziam expedições, trilhas, caminhadas pelas montanhas e matas brasileiras. E foi numa dessas trilhas que Marco Aurélio participou que tudo aconteceu. No dia 8 de junho de 1985, o grupo de escoteiros eles foram fazer uma trilha no Pico dos Marins. É uma montanha que fica aqui na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, que tem mais ou menos 2.420 metros de altura. O grupo foi formado pelo Marco Aurélio e outros 3 adolescentes escoteiros. Nesse dia não estava o seu irmão, porque seu irmão estava doente, e seu pai tinha acontecido algum problema também que não acompanhou. Então estava o Marco Aurélio, mais 3 amigos e o líder, né, da expedição ali, o líder dos escoteiros, que era o Juan Bernabeu, de 37 anos de idade. Ele ficava responsável por fazer a navegação do grupo. Chegando lá na montanha, bem no começo dela, no pé da montanha, se a gente pode dizer assim, tinha um sítio. Marco Aurélio e o restante do grupo pernoitaram acampando nesse sítio antes de ir lá escalar a montanha. Atacar a montanha, assim que eles chamam, antes de fazer o ataque. Os montanhistas falam isso, entendeu? Brabo. Bom, quem tomava conta desse sítio era o seu Afonso Xavier e a sua família. E guarda bem essa informação que vai ser útil para você entender mais tarde. Bom, para chegar lá no cume da montanha, eles levariam cerca de 4 horas. Só que com pouco mais de 2 horas de caminhada, um dos adolescentes que estavam acabou se acidentando. Esse adolescente era o Oswaldo Lobeiro. Na época também, né, bem novo, ele acabou enfiando o seu pé em uma das fendas que tem na montanha. Na montanha é cheio de fendas, como se fossem buracos mesmo, enormes. E aí ele acabou, por uma distração, enfiando o pé lá e torcendo ali o joelho, e aí ele ficou impossibilitado de continuar subindo a montanha. Bom, após esse acidente, o Marco Aurélio ele se ofereceu e o Juan Bernabeu deu o ok para descer primeiro para buscar ajuda lá no acampamento na base da montanha, enquanto o restante do grupo ajudava ali o Oswaldo, que tinha se machucado. Bom, Marco Aurélio desceu então para poder chamar ajuda, talvez chamar o próprio seu Afonso, que ficava lá no sítio, no pé da montanha, e ele conhecia muito bem a região, né? Ele era um mateiro. Marco Aurélio desceu sozinho então, dito que provavelmente em umas 2 horas ele já deveria ter chegado ali, né? Porque Marco Aurélio também era bem experiente, enquanto o grupo, né, escorando ali o Oswaldo, descia de forma mais lenta, então eles chegariam mais tarde. Só que para piorar a situação, esse grupo ainda acabou se perdendo. Eles pegaram um caminho alternativo e acabaram se perdendo, levando mais de 14 horas para chegarem até o acampamento. E aí, quando eles chegaram no acampamento, a surpresa, não encontraram o Marco Aurélio. E o mais estranho, a mochila do Marco Aurélio estava revirada, só que ele não estava lá. Perguntado então para o seu Afonso, o seu Afonso disse que não tinha visto ninguém chegar lá. Bom, então se iniciaram as buscas por Marco Aurélio, foram cerca aí de mais ou menos 300 pessoas, 300 homens aí, polícia, bombeiro, um monte de gente tentando
ajudar a encontrar. Essas buscas ficaram em torno de 28 dias, então foi bastante tempo procurando o Marco Aurélio. E o pior, né, nenhuma pista, nenhum fio de cabelo foi encontrado. Bom, a verdade é que a polícia trabalhou na principal hipótese, que era de desaparecimento, e não, talvez, numa possibilidade que possa ter acontecido de assassinato. Talvez seja por isso que eles não encontraram nenhum vestígio do Marco Aurélio. Bom, mais de 35 anos depois não se tinha encontrado nenhuma pista, o caso foi arquivado, mas o pai de Marco Aurélio, né, o Ivo Simon, não descansa, ele até hoje procura, né, por Marco Aurélio. E a gente está encaminhando então para o que seria talvez uma possível conclusão desse caso. A possível explicação para o sumiço de Marco Aurélio. Bom, com o sumiço de Marco Aurélio, várias teorias começaram a ser levantadas, né? A teoria mais plausível e mais aceitada até então tinha sido de que ele poderia ter caído numa dessas fendas da montanha, e como elas têm metros e metros de profundidade, ele poderia simplesmente ter sumido e nunca ninguém mais ia achar ele. Outra hipótese bem menos provável é de que ele teria se acidentado também, perdido a memória, e alguma família da região tivesse ficado com o menino. O que eu não acredito, né? Porque essa família provavelmente iria alertar ali as autoridades. Outra hipótese levantada foi a de que o Juan, o líder dos escoteiros, teria então assassinado o menino. Na época ele foi até preso pela polícia, foi torturado para confessar o crime, mas ele não confessou porque afinal de contas ele não tinha feito nada, e as crianças também confirmaram que ele não tinha feito nada. O próprio irmão do Marco Aurélio fala que isso era impossível porque eles tinham uma confiança muito grande no Juan e não tinha porquê ele fazer isso. Bom, outra teoria mais viajada envolve alienígenas, né? E teriam aí uma explicação para isso, porque no domingo, né, um dia depois do Marco Aurélio ter desaparecido, eles estavam ali no acampamento comendo, ali, tomando uma sopa, e o Oswaldo e a galera escutaram um apito e uma voz que parecia ser muito a de Marco Aurélio. Quando eles saíram para fora, eles não viram nada, e quando eles olharam para cima, tinha algumas luzes azuis. Então se levantou essa hipótese também dele ter sido abduzido. Eu vi gritos, aquele grito era, olha, era do Marco Aurélio. A verdade por trás do sumiço. Bom, recentemente a filha do seu Afonso, que era lá o dono do sítio que ficava no pé da montanha, ela acabou morrendo em decorrência ao Covid. Então no seu leito de morte ela teria contado toda a verdade do que aconteceu com o Marco Aurélio. Vazou um áudio de um suposto ali morador da região, né? O problema é que, como sempre, esses áudios não se identifica ninguém, não tem como se provar, mas nesse áudio é dito que o Marco Aurélio tinha sido morto pelo filho de seu Afonso, que confundiu o menino com algum invasor. Quando ele se aproximou, ele pegou a espingarda do pai e atirou no menino. E o filho de seu Afonso também é dito que ele tinha alguns problemas psicológicos e vivia ali saindo da região onde ele morava. E o pior, depois disso, o filho de seu Afonso então teria fugido, e o seu Afonso, para proteger o filho, acabou enterrando o Marco Aurélio ali mesmo, debaixo de sua cama. O filho do seu Afonso, então, teria se enforcado ali algum tempo depois, e o seu Afonso, inclusive, teria até mesmo enterrado o filho junto com o Marco Aurélio. Ô mãe, benção. Aqui você tá sabendo que descobriram a história verdadeira do Marco Aurélio, aquele um que sumiu no pico a caveira? A filha do Afonso morreu faz 3 dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite, e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Aí, nisso que ele matou, e sumiu o João. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio de Cazé. Aí onde foi a polícia não descobriu. Aí depois de um tempo ele desmanchou a tapera dele, mudou para outro lugar e fez uma igrejinha no lugar. Agora diz que a polícia já teve lá, já bloqueou o lugar lá, e vai vir uma polícia lá de São Paulo para descavar lá onde era a casa, para achar a ossada do Marco Aurélio.
Esse tempo tudo o Afonso, na época lá, o Afonso deixou o Marco Aurélio enterrado no quarto dele. Bom, as coisas começam a ficar ainda mais estranhas agora. Quando investigadas pela polícia, outras 2 filhas do seu Afonso que moravam em Minas, já de idade, já hoje, né, elas disseram que o seu irmão, ele tinha sido dado como desaparecido 4 anos depois do sumiço de Marco Aurélio, e aí, nessa época, elas foram lá ajudar nas buscas, tentar encontrar o seu irmão. E uma das irmãs teria visto uma cova ali perto do sítio, e essa cova já estava cheia de terra e era do tamanho mais ou menos de um corpo humano. Só que, como elas estavam sem ferramenta, elas decidiram não cavar. Eu não sei por que não voltaram depois para cavar, enfim. Porque assim, mano, eu tô procurando meu irmão. Aí acho uma cova. Eu não vou lá. É estranho, é estranho. Bom, isso teria então passado despercebido até 2019, quando uma dessas filhas estava com dificuldade financeira e aí ela voltou para o sítio, né? Porque o sítio já tinha sido comprado por um casal amigo do seu Afonso na época. Vale lembrar aí que o seu Afonso ele morreu em 1997 e a sua esposa já faz mais de 20 anos que também morreu. Bom, então essa filha teria ido voltar lá morar no sítio com esse casal aí que comprou o sítio do seu Afonso, e aí ela resolveu, né, mais de 30 anos depois, contar essa história da cova. Então eles meio que tentaram procurar lá de novo, mas daí, mano, 30 anos já, a cova já, né, não vai achar mais. Imagina, ela vai lembrar também, tava aqui. O lugar exato. Não sabe que lugar que é, 30 anos, não vai achar nunca mais essa cova, velho. Bom, depois desses novos indícios, né, foi pedido pelo pai, né, de Marco Aurélio, né, o senhor, o Ivo, foi pedido uma reabertura do inquérito que tinha sido arquivado até então, para que se façam novas investigações, né, para tentar averiguar essa história bem certinho, né. Então, o que se espera agora é uma ordem judicial. O delegado responsável já fez o pedido para poder fazer as buscas no local e, se for preciso ali, fazer ali não sei o que eles vão fazer, igual fizeram quando procuraram gente lá debaixo dos escombros lá, da lama de Brumadinho, sei lá, entendeu? Certo? Vão usar alguma tecnologia ou vão cavar tudo lá para ver se encontram pelo menos os restos mortais de Marco Aurélio, e aí sim poder dar um sossego ali pro seu Ivo, né, coitado, que já faz 30 e poucos anos já que procura pelo filho. É que o lugar exato eles meio que vão ter certeza, né? Porque não ficava debaixo da cama? Então, supostamente sim. Só que as meninas falaram que achou tipo uma cova, só que essa cova não era debaixo da cama. Então, aí que tá. E essa cova foi 4 anos depois do desaparecimento do Marco Aurélio. Então essa cova supostamente seria então do João, que é o filho do seu Afonso. Só que entendeu? também foi falado que foi enterrado junto com o Marco Aurélio. E aí tem uns boatos que falam, né, que o seu Afonso enterrou o João junto com o Marco Aurélio. Então assim, tem muitas, né, contradições aí, mas uma coisa é fato, né, que a polícia vai então provavelmente reabrir essa investigação, e aí até a data de hoje, né, dia 16, não se tem mais atualizações, mas se tiver, eu trago mais atualizações aqui para vocês no canal ou lá no Instagram, então me segue no Instagram. E é isso, cara. Será que a gente está chegando ao fim desse mistério, que é um dos maiores mistérios do mundo? Comenta aqui embaixo o que você acha. Muito obrigado a você que viu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!